Parece que você veio pedir esmola. Aquelas palavras queimaram meu rosto como uma pancada invisível. Faz apenas algumas horas, mas aquele riso debochado ainda ecoa na minha mente, tentando me diminuir. Meu nome é Mariana Cavalcante, tenho 66 anos. E esta é a história de como a pedinte do jantar fez a mulher mais arrogante que conheço derrubar sua taça de vinho de puro pavor. A voz da Lorena Fontes cortou o restaurante inteiro como uma lâmina afiada. Senti todas as cabeças se virarem na minha direção. O salão do terraço imperial, com seus lustres de cristal e mesas cobertas com toalhas de linho branco impecável, ficou em silêncio. Aquele silêncio pesado, constrangedor, que faz a pele arder. Eu estava ali, sentada na cadeira estofada de veludo bordô, usando minha blusa de linho bege, a mesma que uso há 5 anos e que é confortável, fresca, prática, e minha calça preta simples. Nada de grife, nada de etiquetas ostensivas, nada que gritasse, olhem para mim. Continuei mastigando minha salada de folhas orgânicas com molho de mostarda Dijon, aquele que eu mesma aprovei no cardápio 3 anos atrás. Não levantei os olhos, não tremi. Engoli devagar, sentindo o gosto amargo da rúcula misturado com algo muito mais amargo, a humilhação pública. Lorena estava sentada à minha frente, com seu vestido de seda estampado que devia custar o salário de 3 meses de uma professora, os dedos cheios de anéis de ouro e diamantes, o cabelo preso num coque que provavelmente tinha custado R$ 500 no salão mais caro de São Paulo. Ela estava vermelha de raiva, os olhos brilhando com aquele prazer cruel que algumas pessoas sentem quando rebaixam os outros. Ao lado dela, minha nora Patrícia soltou uma risada alta, aguda, artificial. Aquela risada ensaiada que ela usava em eventos sociais quando queria chamar atenção. Lorena, não seja tão dura assim, Patrícia disse, mas o tom era de deboche puro. Ela pegou sua taça de vinho tinto, um Chateau Margaux de R$ 1.200 a garrafa. Eu sabia o preço porque eu mesma havia negociado com o importador. E tomou um gole longo, me observando por cima da borda de cristal. Coitada, ela não tem condições de comprar roupa melhor, né? O Gabriel sustenta ela. Não é, mãe? Ela se virou para mim com aquele sorriso falso, os lábios pintados de vermelho escuro, os dentes brancos demais, o olhar gelado. Senti meu estômago revirar. Não de vergonha pela roupa que eu vestia, mas pela constatação brutal de que meu próprio filho estava sentado ali, ao meu lado, completamente calado. Gabriel olhava fixamente para o prato de risoto de fungo à sua frente, o rosto vermelho, a mandíbula travada. Meu filho, o menino que eu embalei no colo quando o pai morreu. O menino que acordava chorando de madrugada e eu ficava horas cantando para ele dormir, mesmo estando exausta depois de 14 horas trabalhando. O homem de 35 anos, que agora não tinha coragem de abrir a boca para me defender. Lorena continuou, agora aumentando o tom de voz deliberadamente para que as outras mesas ouvissem. Eu avisei para o Gabriel. Avisei que não queria ela nesse jantar. Olha a situação constrangedora. Meu genro trazendo a mãe vestida feito empregada doméstica num restaurante de 3 estrelas Michelin. Que vergonha! As pessoas vão pensar que somos pobres, que andamos com qualquer um. Cada palavra era uma bofetada. Senti o ardor subindo pelo pescoço, chegando nas bochechas. Mas mantive o rosto impassível. Respirei fundo pelo nariz, sentindo o cheiro sofisticado do ambiente. Perfumes caros, velas de baunilha francesa, o aroma do vinho sendo aerado nas mesas ao redor. Peguei o guardanapo de linho, limpei os cantos da boca com cuidado e continuei em silêncio. Não ia dar a elas o gostinho de me ver reagir. Não ainda. Patrícia se inclinou para a frente, os brincos de esmeralda balançando, e continuou o ataque. Sabe, Lorena, eu até acho bonitinho da parte dela ter vindo. Mesmo sem ter o padrão da nossa família, ela faz o esforço. É admirável, de certa forma. Tipo aqueles programas de televisão onde levam gente pobre para conhecer restaurante chique. Deve ser uma experiência incrível para ela. As duas riram, alto, sem nenhum pudor. Lorena bateu palmas 2 vezes, como se Patrícia tivesse contado a piada mais genial do mundo. Eu olhei para o meu prato.
A salada estava linda, as folhas verdes brilhando com azeite extra virgem português, as lascas de parmesão curadas por 18 meses, as nozes caramelizadas crocantes. Peguei o garfo de prata, talheres que eu mesma havia escolhido quando reformei o restaurante 5 anos atrás, e espetei uma folha de agrião. Mastiguei devagar. Engoli. Peguei a taça de água com gás, água mineral francesa São Pellegrino, e bebi um gole pequeno. O líquido gelado desceu pela garganta, refrescante, mas não conseguiu apagar o calor da raiva que começava a ferver no meu peito. Gabriel finalmente murmurou algo inaudível, ainda olhando para baixo. Patrícia se virou para ele com impaciência. "O que foi, amor? Fala mais alto!" Ele pigarreou. "Mãe gosta de roupas simples, sempre foi assim." A voz dele era fraca, sem convicção nenhuma. Não era uma defesa. Era uma desculpa esfarrapada, uma tentativa patética de justificar minha existência naquela mesa. Lorena bufou. "Simples? Isso não é simples, Gabriel. Isso é desleixo. Sua mãe está num dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, onde uma reserva demora 3 meses, onde os clientes são empresários, artistas, políticos, e ela aparece parecendo que veio da feira. Você não tem vergonha?" Ela apontou para mim com o dedo cheio de anéis, como se eu fosse um objeto, uma coisa a ser criticada e dissecada. "Olha isso! Essa blusa deve ter vindo daquelas lojas de departamento barata. E essa calça? Aposto que é da mesma marca que minha faxineira usa." Senti meu coração bater mais forte. Não de vergonha, de uma raiva fria, controlada, que estava começando a tomar forma dentro de mim. Porque eu sabia algo que elas não sabiam. Eu sabia que aquela blusa de linho bege tinha sido comprada numa boutique pequena em Lisboa, durante uma viagem de negócios, e custava 300 euros. Não porque era cara, mas porque era feita à mão por uma costureira que trabalhava com tecidos orgânicos. Eu sabia que minha calça preta era de uma marca italiana sustentável, que vendia apenas para clientes selecionados. Mas, principalmente, eu sabia que enquanto elas estavam ali me julgando pela roupa, eu era a dona de tudo que elas estavam vendo. Patrícia ergueu a taça de vinho novamente e fez um brinde teatral. "Pelo menos agora ela vê o padrão da nossa família, né, mãe? Quem sabe aprende alguma coisa. Quem sabe depois desse jantar ela vai numa loja decente e compra uma roupa à altura." Elas brindaram, as taças tilintando, e riram mais uma vez. O som ecoou pelo restaurante. Percebi que o casal na mesa ao lado nos observava com desaprovação. Uma senhora idosa de cabelos grisalhos olhava para Lorena com nojo. Mas Lorena e Patrícia estavam tão absortas no show particular de crueldade que nem percebiam. Foi nesse momento que eu vi o Sr. Ademir Costa Rodrigues, gerente-geral do Terraço Imperial há 12 anos, atravessando o salão principal com passos apressados. Ele tinha 62 anos, sempre impecável no terno cinza chumbo, cabelos grisalhos penteados para trás, bigode bem aparado. Mas agora havia algo diferente. Ele estava pálido. A testa brilhava com suor. As mãos tremiam levemente. Vi quando ele passou pela mesa da Lorena, ela estava acenando freneticamente, querendo pedir mais vinho. E ele simplesmente ignorou. Passou direto. Ignorou também a mesa do deputado estadual que sempre exigia atenção especial. Ignorou o empresário do setor de tecnologia que tinha acabado de chegar. Veio direto na minha direção. Meu coração disparou. Não de medo, de antecipação. Porque eu sabia o que ia acontecer. E de repente, toda aquela humilhação, toda aquela dor, todo aquele desrespeito que eu havia engolido nos últimos 20 minutos ia se transformar em algo muito diferente. O Sr. Ademir parou ao lado da minha cadeira. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido. Fez uma reverência completa, curvando o corpo em 90 graus, as mãos estendidas ao lado do corpo. O tipo de reverência que se faz para autoridades, para pessoas de extremo respeito. "Boa noite, Dona Mariana Cavalcante. Perdoe-me imensamente por não ter vindo cumprimentá-la antes. Não sabia que a senhora estaria aqui hoje. Não recebi aviso da Conceição. Há algum problema com o serviço? Alguma coisa que não esteja de acordo com os padrões que a senhora estabeleceu?" O silêncio que caiu sobre aquela mesa foi tão absoluto que eu consegui ouvir o som da taça de vinho escorregando dos dedos da Lorena. O cristal bateu na mesa com um tinido alto antes de tombar.
O vinho tinto Chateau Margaux se espalhou pela toalha branca como sangue, formando uma mancha escura que crescia rapidamente, pingando nas bordas, escorrendo para o chão. Patrícia ficou completamente imóvel, o garfo suspenso no ar, um pedaço de salmão grelhado espetado nele, a boca entreaberta. Gabriel arregalou os olhos e finalmente me olhou, realmente me olhou, e vi o choque estampado no rosto dele. Lorena ficou lívida. A maquiagem pesada não conseguia esconder a palidez que tomou conta do rosto dela. Ela abriu e fechou a boca 2 vezes, como um peixe fora d'água, tentando formar palavras que não saíam. O corpanzil estufado no vestido de seda parecia ter murchado de repente. Eu limpei os cantos da boca com o guardanapo pela última vez, dobrei cuidadosamente e coloquei ao lado do prato. Olhei para o senhor Ademir com um sorriso gentil, caloroso, o tipo de sorriso que eu reservava para pessoas que realmente respeitava. Está tudo perfeito, Ademir, absolutamente perfeito. A salada está excelente como sempre. Os temperos estão equilibrados, as folhas estão frescas, crocantes. Pode ficar tranquilo, você e sua equipe estão fazendo um trabalho impecável, como nos últimos 15 anos. O senhor Ademir relaxou visivelmente, o alívio inundando o rosto. Ele sorriu de volta, aquele sorriso profissional, mas genuíno de quem realmente se importava com a qualidade do trabalho. Fico extremamente feliz em ouvir isso, dona Mariana. A senhora precisa de alguma coisa? Quer que eu prepare sua mesa privativa no 2º andar? Quer que o chefe Carlo prepare algum prato especial que não está no cardápio? A cozinha está completamente à sua disposição. Posso pedir para trazerem aquele vinho português que a senhora adora? O Quinta do Vale Meão? Temos 3 garrafas na adega reservadas exclusivamente para a senhora. Lorena encontrou a voz. Saiu trêmula, aguda, quase histérica. Como assim? Você conhece a dona Mariana? Ela olhava do senhor Ademir para mim, depois de volta para ele, os olhos esbugalhados, não conseguindo processar o que estava vendo e ouvindo. O senhor Ademir virou o rosto na direção dela. A expressão era de confusão genuína, quase ofendida. As sobrancelhas grisalhas se franziram. Conhecer, senhora? Ele repetiu a palavra como se fosse absurda. Eu não conheço a dona Mariana. Eu trabalho para a dona Mariana. Ela é a proprietária do Terraço Imperial, a fundadora, a dona de tudo isso aqui. Ele fez um gesto amplo com o braço, abarcando o salão inteiro. Os lustres caríssimos, as obras de arte nas paredes, o piano de cauda no canto, as mesas elegantes, os garçons de smoking, tudo. Ela é minha chefe há 15 anos. A mandíbula de Patrícia literalmente caiu. A boca se abriu o perfeito de choque. O garfo que ela segurava caiu no prato com um barulho metálico alto. Gabriel fechou os olhos com força, as mãos agarrando a borda da mesa, os nós dos dedos ficando brancos. Ele parecia querer que a terra se abrisse e o engolisse. Lorena começou a tremer. As mãos gordas com aqueles anéis todos tremiam visivelmente. Ela tentou se recompor, endireitando as costas, mas a voz saiu esganiçada. Isso é mentira. É impossível. Impossível. Ela não tem dinheiro nem para comprar uma roupa decente. Olha como ela está vestida. Ela parece uma... A voz falhou. Eu finalmente falei. Minha voz saiu calma, baixa, controlada, mas com uma frieza que cortava mais do que qualquer grito. Lorena, eu não preciso usar Chanel para provar quem eu sou. Não preciso de diamantes de 10 quilates pendurados no pescoço. Não preciso de bolsas Louis Vuitton ou Hermès. Eu uso o que é confortável para mim, o que é prático para o meu dia a dia, o que me faz sentir bem. Porque quando você tem dinheiro de verdade, dinheiro que você construiu com as próprias mãos, tijolo por tijolo, contrato por contrato, você não precisa provar absolutamente nada para ninguém. Você não precisa gritar para o mundo, olhem quanto eu tenho. Só precisa disso quem não tem nada além das aparências. O silêncio era ensurdecedor agora. Percebi que várias mesas ao redor tinham parado de comer e conversavam para nos observar. O casal ao lado nos encarava abertamente. O deputado estadual tinha virado a cadeira na nossa direção. Até os garçons tinham parado de servir e observavam discretamente de longe. Eu me virei para o senhor Ademir, que aguardava minha próxima instrução com atenção total.
Fiz um gesto sutil com a mão e ele imediatamente entendeu. Claro que entendeu. Trabalhávamos juntos há 15 anos. Ele conhecia cada gesto meu, cada olhar, cada inflexão de voz. Ele acenou discretamente e 2 seguranças vestidos com ternos pretos apareceram de uma porta lateral que levava aos escritórios administrativos. Eles se posicionaram perto da nossa mesa, de pé, quietos, mas com presença intimidadora. Ambos tinham mais de 1,90 m de altura. Braços cruzados, rostos impassíveis. Ademir, eu disse, mantendo o tom educado, quase doce. Por favor, traga a conta da mesa da senhora Lorena Fontes e informe à recepção que, infelizmente, o terraço imperial não está mais disponível para receber a família Fontes. Elas estão permanentemente removidas da nossa lista de clientes. O cadastro deve ser excluído do sistema imediatamente. Nenhuma reserva futura será aceita. Nenhum evento. Nenhum serviço de entrega. Nada. Lorena ficou branca. Completamente branca. A maquiagem laranja agora contrastava grotescamente com a palidez mortal do rosto. Ela tentou se levantar da cadeira, mas as pernas não sustentaram e ela caiu de volta sentada. Você não pode fazer isso, ela gritou, a voz falhando, saindo num guincho. Você não pode! Eu conheço o dono. Eu sou amiga pessoal do... Eu a cortei, minha voz ainda calma, ainda baixa, mas agora com um fio de aço. Você é amiga de quem, Lorena? Do gerente? Do maître? Do sommelier? Do chefe? Porque todos eles trabalham para mim. A dona sou eu. E eu acabei de decidir que você e sua família não são mais bem-vindas neste estabelecimento. A decisão é irrevogável e entra em vigor imediatamente. Patrícia começou a soluçar. Lágrimas borraram a maquiagem perfeita, manchando o rímel caro, criando listras pretas nas bochechas. Ela estendeu a mão na minha direção, dramática, desesperada. Sogra, por favor, eu não sabia. Eu juro por Deus que eu não sabia. Se eu soubesse que a senhora era a dona daqui, eu nunca, nunca teria falado aquilo. Por favor. A voz era aguda, chorosa, patética. Eu olhei para ela com uma expressão que eu sabia que era gélida. Senti meu rosto ficando duro, impassível. Não sabia? Deixei a pergunta pairar no ar por alguns segundos longos. Ou não se importou em saber, Patrícia? Porque vocês duas nunca, em 2 anos de casamento, perguntaram sobre minha vida. Nunca quiseram saber quem eu sou, o que eu faço, de onde vem meu dinheiro. Vocês simplesmente olharam para a minha roupa simples, para o meu apartamento modesto, para o meu carro comum e decidiram que eu era pobre. Decidiram que eu era um peso, um fardo, alguém que o Gabriel sustentava. E trataram-me de acordo. Gabriel finalmente encontrou a voz. Ela saiu rouca, tremida. Mãe, eu não sabia que você era... que você tinha... Ele não conseguiu terminar a frase. As palavras morreram na garganta dele. Eu me virei devagar para encarar meu filho. Meu único filho. O menino que eu carreguei no colo por 9 meses. O bebê que eu amamentei mesmo quando meus seios sangravam de tanto ralar. A criança que eu neguei sono, neguei comida, neguei tudo a mim mesma para dar a ele. O jovem que eu paguei a melhor faculdade de arquitetura de São Paulo, R$46 mil por ano durante 5 anos. O homem para quem eu financiei o primeiro escritório, R$120 mil em capital inicial. O filho que eu amava mais do que minha própria vida. Você não sabia porque nunca perguntou, Gabriel. As palavras saíram devagar, pesadas, carregadas de toda a decepção que eu sentia. Você assumiu que eu era pobre porque eu visto roupas simples. Assumiu que você me sustenta porque eu nunca pedi nada a você. Nunca quis saber de onde vinha o dinheiro que pagou sua faculdade de R$230 mil no total. Nunca perguntou como eu consegui comprar aquele Honda Civic 0 km que você usou por 4 anos na faculdade, que custou R$85 mil. Nunca quis saber como eu financiei seu primeiro apartamento de solteiro, R$340 mil de entrada. Você simplesmente aceitou tudo e achou que era obrigação minha. Achou que era normal. E quando se casou com essa mulher, apontei para Patrícia sem olhar para ela. Você deixou ela me tratar como lixo. Gabriel estava chorando agora. Lágrimas grossas desciam pelo rosto dele. Mãe,
Eu sou um covarde. Eu sei que sou. Eu deveria ter te defendido. Eu deveria ter... Deveria. Eu o cortei. Mas não fez. E isso diz tudo sobre o homem que você se tornou. Eu me levantei da cadeira. Peguei minha bolsa de couro simples. Uma bolsa artesanal brasileira que custava R$ 200 e que eu amava porque era feita por uma cooperativa de mulheres no interior de Minas Gerais. Joguei a bolsa no ombro. O Sr. Ademir imediatamente se posicionou ao meu lado, pronto para me escoltar. Ademir, eu disse, ajeitando a alça da bolsa, pode encerrar também a conta corporativa do Gabriel. O cartão de crédito empresarial vinculado ao meu nome que ele usa aqui para trazer clientes deve ser cancelado imediatamente. Todas as cobranças futuras serão recusadas. Gabriel empalideceu. O sangue literalmente fugiu do rosto dele. Mãe, não. Eu preciso desse cartão para meus jantares de negócios. Eu trago clientes importantes aqui. É essencial para o meu trabalho. Eu sorri. Mas não era um sorriso feliz. Era um sorriso triste, cansado, desiludido. Então você vai precisar aprender a pagar do seu próprio bolso, meu filho. Ou quem sabe pode pedir para sua esposa e sua sogra, que têm tanto dinheiro, tanto bom gosto, tanta classe. Elas certamente vão adorar bancar seus jantares de negócios. Boa noite. Comecei a caminhar em direção à saída. O Sr. Ademir me acompanhava, abrindo caminho educadamente entre as mesas. Ouvi Lorena gritando atrás de mim, a voz histérica. Você vai se arrepender disso. Você vai pagar por essa humilhação. Eu vou. Mas eu não me virei. Não olhei para trás. Mantive a cabeça erguida, os ombros retos, os passos firmes. Atravessei aquele restaurante. O meu restaurante. Sob os olhares de todos os presentes. Alguns olhavam com choque, outros com admiração. Vi a senhora idosa de cabelos grisalhos acenar levemente para mim, um gesto de solidariedade e respeito. Quando cheguei à porta principal, o manobrista já estava esperando com meu carro. Um Toyota Corolla prata de 5 anos, completamente comum, mas confiável e econômico. Entrei, ajustei o retrovisor e dei a partida. Antes de sair, olhei para o espelho e vi meu reflexo. Uma mulher de 66 anos, cabelos grisalhos naturais presos num rabo de cavalo simples, rosto sem maquiagem, blusa de linho bege amassada. Antes de eu contar o que aconteceu nos dias seguintes, me diz uma coisa. Você acha que eu exagerei? Ou faria a mesma coisa no meu lugar? Deixa nos comentários. Agora vou te contar a parte que ninguém viu. Dirigi pelas ruas de São Paulo em silêncio absoluto. Não liguei o rádio. Não coloquei música. Só o som do motor do Corolla e o barulho distante do trânsito noturno. Eram quase 10 horas da noite de uma terça-feira e a Avenida Brigadeiro Faria Lima estava relativamente vazia. Os prédios comerciais iluminados se erguiam dos dois lados como gigantes de vidro e concreto. Segurei o volante com as 2 mãos, os nós dos dedos ficando brancos de tanta força. E foi só quando parei no sinal vermelho da esquina com a Rua dos Pinheiros que a ficha realmente caiu, que o peso da noite toda desabou sobre mim. Comecei a tremer. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. O corpo inteiro sacudia. Não era de frio, era choque, era raiva, era dor, era tudo junto. Meu filho tinha me deixado ser humilhada publicamente. Meu próprio filho, que eu carreguei no ventre, que eu amamentei, que eu criei sozinha depois que o Henrique morreu daquele infarto fulminante aos 42 anos, tinha ficado sentado naquela mesa, vermelho de vergonha, mas completamente calado. Não tinha dito uma palavra, nenhuma palavra para me defender. Tinha escolhido o lado delas. Tinha escolhido a aprovação da esposa e da sogra em vez da dignidade da própria mãe. O sinal abriu. Buzinaram atrás de mim. Acelerei. Virei à direita, em direção ao meu apartamento no Itaim Bibi. Não era um apartamento de luxo. Eram 3 quartos simples num prédio de 20 anos, sem portaria 24 horas, sem piscina, sem salão de festas. Custava R$ 400 mil quando comprei. As pessoas sempre estranhavam. Mariana, com todo o dinheiro que você tem, por que mora num lugar tão simples? Porque eu não preciso de luxo para dormir bem. Não preciso de mármore italiano e pé direito duplo para me sentir em casa. Estacionei na garagem. Subi pelo elevador velho que fazia barulho ao subir.
Entrei no apartamento escuro. Não acendi as luzes. Joguei a bolsa no sofá bege de tecido que comprei há 10 anos. Caminhei até a varanda pequena que dava para a rua. Abri a porta de vidro e deixei o ar frio da noite entrar. São Paulo estava barulhenta lá embaixo. Carros passando, pessoas conversando alto, um cachorro latindo. E ali, sozinha na varanda, eu finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei. Chorei como não chorava desde o dia do funeral do Henrique. Chorei em silêncio, tapando a boca com a mão para não fazer barulho, como se houvesse alguém ali para me julgar. As lágrimas eram quentes, salgadas, e não paravam. Escorriam pelo rosto, pingavam no chão de cimento frio da varanda. Chorei pela humilhação de ter sido tratada como uma pedinte naquele restaurante. Chorei pela dor de ter sido chamada de empregada doméstica por pessoas que nunca trabalharam um dia sequer nas vidas mimadas delas. Mas principalmente chorei porque meu filho tinha me abandonado. Fiquei ali por quanto tempo, eu não sei. Talvez meia hora, talvez 1 hora. Quando finalmente consegui parar, meus olhos estavam inchados, o rosto vermelho. Entrei de volta no apartamento. Fui até o banheiro. Olhei para meu reflexo no espelho. Uma mulher de 66 anos destruída me encarava de volta. Cabelos grisalhos despenteados, olhos vermelhos e inchados, rosto marcado pelas rugas que a vida tinha esculpido. Rugas de sorriso, de preocupação, de trabalho duro. Você não vai desmoronar, eu disse para minha própria imagem no espelho. A voz saiu firme, mesmo com a garganta doendo. Você não vai deixar eles te destruírem. Você já sobreviveu coisa pior. Você sobreviveu a perder o Henrique. Sobreviveu a criar um filho sozinha. Sobreviveu a salvar uma empresa falida. Você vai sobreviver a isso também. Mas as palavras soaram ocas, vazias. Nos dias seguintes, Gabriel tentou contato. No primeiro dia, quinta-feira de manhã, ele me ligou 7 vezes. Eu olhava o celular tocar, o nome dele piscando na tela. A foto que ele tinha colocado como contato. Uma foto nossa juntos no aniversário dele de 30 anos, quando ainda sorríamos um para o outro. Deixei ir para a caixa postal todas as vezes. Ele mandou mensagens no WhatsApp. Mãe, me atende, por favor. Mãe, eu preciso falar com você. É urgente. Mãe, eu sei que estraguei tudo. Me dá uma chance de explicar. Mãe, pelo menos responde dizendo que está bem. Não respondi nenhuma. Deixei as mensagens no não lido. Vi quando ele ficou online, desesperado, enviando mensagem atrás de mensagem. Vi quando ele me ligou de novo, e de novo, e de novo. Desliguei o celular. Na sexta-feira, Patrícia apareceu na portaria do meu prédio. Era 12:00. Eu estava voltando do mercado com 2 sacolas de compras. Seu Geraldo, o porteiro que trabalha ali há 15 anos, me parou antes de eu entrar. Dona Mariana, tem uma moça aí fora querendo falar com a senhora. Já está há 40 minutos. Eu disse que não podia entrar sem autorização, mas ela insiste. Olhei pela porta de vidro e vi Patrícia. Ela estava de calça jeans rasgada propositalmente. Aquelas calças que custam R$1.000, mas parecem velhas de propósito. E blusa branca de grife. Os olhos estavam vermelhos por trás dos óculos escuros enormes. O cabelo perfeito estava preso num rabo de cavalo bagunçado. Ela parecia ter dormido mal. Bom, seu Geraldo? Eu disse calmamente. Essa pessoa não tem autorização para entrar. Nunca teve e nunca terá. Se ela continuar insistindo, o senhor pode chamar a polícia por perturbação. Ele acenou, compreensivo. Eu subi para o apartamento. Pela janela da sala, vi quando ela finalmente desistiu e entrou no carro importado. Um BMW branco que devia custar R$200.000. Vi quando ela bateu a porta com raiva. Vi quando ela ficou parada ali dentro, provavelmente chorando. Fechei a cortina. No sábado, Conceição me ligou. Conceição Silva, minha secretária há 30 anos, praticamente minha irmã. Uma mulher negra, linda, de 58 anos, cabelos crespos grisalhos, sempre elegante, sempre eficiente. Mari, ela disse, usando o apelido que só ela podia usar. Tenho novidades. E você não vai gostar. Fala, Conceição. A Lorena tentou fazer reserva no Via Veneto hoje de manhã. O Via Veneto era outro restaurante que eu possuía, especializado em culinária italiana, localizado nos Jardins. O sistema bloqueou automaticamente.
Aí ela ligou, falou com o gerente, fez escândalo dizendo que conhecia a dona, que era amiga pessoal, que o bloqueio era um erro. O Rodrigo me ligou perguntando o que fazer. E o que você disse? Que o bloqueio não era erro, que era permanente. Ele entendeu. Sorri pela primeira vez em dias. E ela tentou mais algum lugar? Tentou o Terraço do Mar e o Casa Velha também. Mesma coisa. Bloqueio automático. Ela está na lista negra dos 3 restaurantes. Deve estar surtando. Conceição fez uma pausa. O Gabriel também ligou aqui no escritório procurando você. 4 vezes. Disse que está desesperado. Deixa ele desesperado. Mari, a voz dela ficou mais suave. Ele é seu filho. Um filho que deixou a esposa e a sogra me humilharem publicamente, Conceição. Um filho que ficou sentado, calado, enquanto me chamavam de pedinte, de empregada, de pobre. Ele escolheu o lado delas. Eu sei. E ele estava errado. Mas ele está arrependido. Arrependido porque descobriu que eu tenho dinheiro, não porque fez a coisa errada. Conceição suspirou. Conhecia-me bem demais para insistir quando eu estava naquele tom. Tenho uma reunião na segunda com os investidores do novo projeto em Pinheiros. Você vem? Vou. Você sabe que eu nunca falto. Porque era verdade. Eu não faltava. Eu nunca faltava. Mesmo nos piores dias, mesmo quando queria desmoronar, eu me levantava, me vestia e ia trabalhar. Tinha aprendido isso depois da morte do Henrique. Se você para, você afunda. Então você não para. Você continua, um pé na frente do outro. Todos os dias. O domingo foi o pior dia. Domingo é dia de família. Ou deveria ser. Sempre foi. Desde que Gabriel era pequeno, domingo era nosso dia. Eu fazia almoço, ele vinha me visitar, a gente assistia um filme, conversava. Mesmo depois que ele casou, a tradição continuou. Embora Patrícia sempre inventasse desculpas para não vir. Agora eu sabia por quê. Ela tinha nojo de mim. Nojo da minha casa simples, dos meus móveis sem grife, da minha comida caseira. Aquele domingo, acordei às 7 da manhã como sempre. Fiz café. Café coado na hora, cheiro inundando a cozinha pequena. Torradas integrais com geleia de morango caseira que a dona Lourdes, minha vizinha, fazia. Sentei à mesa da cozinha sozinha. Só eu. A cadeira do outro lado estava vazia. Sempre esteve vazia desde que Henrique morreu. Mas daquele domingo em diante, senti que estava mais vazia ainda. Porque agora não era só a cadeira do marido morto que estava vazia. Era a cadeira do filho que me abandonou. Comi devagar. O café estava amargo mesmo com açúcar. As torradas pareciam papelão. Não tinha gosto de nada. Lavei a louça, sequei, guardei, arrumei a casa, passei pano no chão, limpei os banheiros, troquei os lençóis da cama. Fiz todas as tarefas domésticas que sempre fiz, porque limpar a casa sempre me acalmava. Sempre me dava sensação de controle. Se eu não podia controlar meu filho, se não podia controlar a dor, pelo menos podia controlar a limpeza do meu espaço. Mas quando terminei, às 3 da tarde, sentei no sofá e olhei ao redor. O apartamento estava impecável, silencioso, vazio, tão vazio. E de repente, me bateu uma sensação que eu não sentia há muito tempo. Solidão. Solidão profunda. Daquelas que dói no peito, que pesa nos ombros, que faz a casa parecer grande demais e pequena demais ao mesmo tempo. Peguei o celular. Liguei de volta. Tinha 32 ligações perdidas do Gabriel. 18 mensagens não lidas. Abri o WhatsApp, comecei a ler. Mãe, me desculpa. Mãe, eu sei que errei. Mãe, eu sou um idiota. Mãe, por favor, fala comigo. Mãe, estou desesperado. Mãe, a Patrícia está me cobrando. Ela descobriu um monte de coisa. Preciso falar com você. Mãe, perdi 2 clientes essa semana. Eles disseram que não querem mais trabalhar comigo. Não sei o que está acontecendo. Mãe, o doutor Augusto me ligou. Disse que precisa conversar comigo sobre o seu patrimônio. Eu não entendi nada. Me atende, por favor. Fechei o WhatsApp. Não respondi, porque algo estava acontecendo dentro de mim. Uma transformação lenta, dolorosa, mas necessária. A tristeza estava começando a dar lugar a outra coisa. Não era raiva. Raiva eu já tinha sentido. Era algo mais frio, mais calculado. Era determinação. Levantei do sofá, fui até o quarto, abri o armário. No fundo, numa caixa de sapatos velha, eu guardava documentos importantes, certidões,
escrituras, contratos. Peguei a caixa, sentei na cama, abri. Ali estava toda a minha vida documentada. A certidão de casamento com Henrique, a certidão de nascimento do Gabriel, o testamento do Henrique me deixando tudo, o que na época era uma empresa falida e dívidas de R$ 400 mil. Os contratos de todos os imóveis que comprei nos últimos 25 anos. As escrituras dos 3 restaurantes. Os documentos da sociedade na construtora Almeida em Cavalcante. Os extratos bancários mostrando investimentos em ações, fundos, imóveis. Peguei uma calculadora. Comecei a somar. Tudo. Cada apartamento. Cada restaurante. Cada investimento. Levei 2 horas. Quando terminei, olhei para o número na tela da calculadora e senti algo estranho. Não era orgulho, não era satisfação. Era constatação fria. Eu tinha construído um patrimônio de R$ 8.700.000. Sozinha. Em 25 anos. Tijolo por tijolo. Contrato por contrato. Noite sem dormir por noite sem dormir. E meu filho achava que me sustentava. Foi nesse momento que a decisão se cristalizou dentro de mim. Eu não ia apenas me afastar. Eu não ia apenas cortar contato. Eu ia ensinar uma lição. Uma lição que Gabriel, Patrícia e Lorena nunca esqueceriam. Uma lição sobre respeito, sobre dignidade, sobre as consequências de tratar as pessoas como lixo. Fechei a caixa de documentos. Guardei de volta no armário. Peguei o celular. Liguei para o Dr. Augusto Mendes, meu advogado e testamenteiro há 15 anos. Um homem sério de 68 anos, cabelos completamente brancos, óculos de aro fino, sempre de terno e gravata mesmo aos sábados. Dona Mariana. Ele atendeu no segundo toque. Estava esperando seu contato. O Gabriel me ligou 3 vezes essa semana querendo informações sobre seu patrimônio. E o que você disse? Nada. Disse que não posso divulgar informações sem sua autorização expressa. Ele ficou desesperado. Ótimo. Augusto, preciso de você segunda-feira de manhã, 8 horas, no escritório. Vamos fazer algumas mudanças. Que tipo de mudanças? Mudanças que vão doer, mas que precisam ser feitas. Houve uma pausa. Depois ele disse com aquela voz grave e calma. Entendo. Estarei lá. Desliguei. Abri o contato da Conceição. Mandei uma mensagem. Conceição, segunda-feira, logo cedo, reúne toda a documentação dos restaurantes, dos imóveis e das sociedades. E me traz a lista de todos os clientes que o escritório do Gabriel atende e que tem conexão com nossos negócios. Ela respondeu em menos de 1 minuto. Entendido. Vai haver guerra? Não. Vai haver justiça. Dormi aquela noite melhor do que tinha dormido a semana inteira. Não foi um sono tranquilo, mas foi um sono com propósito, porque eu tinha um plano, e pela primeira vez desde aquele jantar maldito, eu sentia que estava no controle de novo. Na segunda-feira de manhã, acordei às 5h30. Tomei banho demorado, água quente lavando toda a exaustão emocional da semana. Me arrumei com cuidado, escolhi uma calça social cinza, uma camisa branca de botões, um blazer preto simples, prendi o cabelo num coque baixo, coloquei meus brincos de pérola pequenos, os mesmos que uso há 15 anos. Olhei para meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava de volta não estava mais destruída. Estava determinada. Cheguei no escritório às 7h40. Conceição já estava lá, eficiente como sempre, com uma pasta grossa cheia de documentos. Dr. Augusto chegou às 8 em ponto, pontual como um relógio suíço. Sentamos na sala de reuniões. Uma sala simples, com uma mesa de madeira, 6 cadeiras, um quadro branco na parede. Então, Dr. Augusto começou, ajeitando os óculos. O que vamos fazer? Eu respirei fundo. Primeiro, quero que você entre em contato com a construtora Almeida em Cavalcante. Avise que eu, como sócia majoritária com 65% das ações, estou solicitando formalmente que eles parem de indicar o escritório de arquitetura do Gabriel Cavalcante para novos clientes. Não é um pedido, é uma instrução empresarial. Conceição anotava tudo num notebook. Dr. Augusto acenou gravemente. Segundo, quero que você revise meu testamento. Preciso fazer alterações significativas. Que tipo de alterações? Gabriel está como o único herdeiro universal de todos os meus bens. Quero mudar isso.
Quero dividir 40% para ele, 30% para instituições de caridade focadas em mulheres empreendedoras, 30% para Conceição e outros funcionários leais. E isso só se mantém se ele cumprir certas condições. Que condições? Que ele prove, nos próximos 2 anos, que consegue se sustentar sozinho, sem minha ajuda, sem minhas indicações, sem meu dinheiro. Se ele não conseguir, a parte dele cai para 20% e o resto vai para a caridade. Dr. Augusto assentiu lentamente. É severo, mas é legal. Vou preparar o documento. Terceiro, eu continuei, sentindo uma calma fria me invadir. Quero que você envie uma notificação formal para o Gabriel informando que todos os benefícios financeiros estão suspensos. O cartão corporativo já foi cancelado. Agora quero que ele saiba que a mesada que eu depositava na conta dele todo mês, R$ 5.000, está encerrada. Que o seguro do carro que eu pagava está cancelado. Que o plano de saúde premium que eu custeava está cancelado. Tudo. Ele vai precisar aprender a ser adulto. Conceição olhou para mim com preocupação. Mari, 5.000 por mês é muito dinheiro para cortar de uma vez. Ele tem contas fixas. Que ele aprenda a pagá-las com o dinheiro que ele ganha, Conceição. Ele é arquiteto formado, tem escritório, tem clientes. Se não tem dinheiro suficiente, é porque está vivendo acima das possibilidades, como a esposa e a sogra. Ela suspirou, mas não discutiu mais. Passamos 3 horas naquela reunião. Quando terminamos, eu tinha um plano completo. Um plano que ia mudar tudo, que ia forçar meu filho a crescer, a amadurecer, a entender o valor das coisas. E se ele não aprendesse, bem, pelo menos outras mulheres se beneficiariam do meu trabalho duro. Saí do escritório ao meio-dia. Resolvi caminhar. São Paulo estava quente, o sol de novembro batendo forte. Caminhei pela Avenida Paulista, no meio da multidão de executivos apressados, vendedores ambulantes, turistas tirando fotos. Me senti invisível no meio de tanta gente. Mas era uma invisibilidade diferente da que eu tinha sentido naquele jantar. Não era humilhante. Era libertadora. Parei num café pequeno, daqueles de esquina, sem nome chique, sem decoração de revista. Pedi um café expresso e um pão de queijo. Sentei numa mesinha de plástico na calçada. Observei as pessoas passando. E pela primeira vez em uma semana, sorri. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Porque eu tinha descoberto algo importante. Eu não precisava do Gabriel para ser feliz. Não precisava da aprovação dele. Não precisava do amor dele. Seria maravilhoso ter tudo isso? Claro. Mas eu podia viver sem. Eu já tinha vivido sozinha antes. Tinha criado ele sozinha. Tinha construído um império empresarial sozinha. Eu era forte. Sempre fui. E agora estava lembrando disso. Meu celular tocou. Era uma mensagem de número desconhecido. Abri. Dona Mariana, aqui é Marina, vizinha do Gabriel. A senhora não me conhece, mas preciso falar com a senhora. É sobre seu filho. Por favor, me liga. Meu coração disparou. Liguei imediatamente. Uma voz jovem de mulher atendeu. Alô? Aqui é Mariana Cavalcante. Você me mandou uma mensagem? Sim. Dona Mariana, eu sou vizinha do Gabriel. Moro no apartamento ao lado. Eu ouvi uma briga muito feia hoje de manhã, entre ele e a Patrícia. Ela estava gritando, jogando coisas. Eu ouvi ela dizendo que vai pedir divórcio, que ela não casou para ser pobre, que o Gabriel é um fracassado que depende da mãe. Foi muito feio, Dona Mariana. Fechei os olhos. Respirei fundo. E ele? Como ele está? Ele parece destruído. Saiu do apartamento às 10 da manhã e não voltou. Deixou a porta entreaberta. Eu fiquei preocupada. Achei que a senhora devia saber. Obrigada por me avisar, Marina. Desliguei. Fiquei sentada naquela mesinha de plástico, segurando o celular, sentindo algo estranho no peito. Não era alegria pela vingança. Não era satisfação por ver Patrícia mostrando as verdadeiras cores. Era preocupação. Porque por mais que Gabriel tivesse me decepcionado, por mais que tivesse me magoado, ele ainda era meu filho. E uma mãe não consegue simplesmente desligar o amor, por mais que tente. Mas eu não ia correr atrás dele. Não ia salvá-lo. Não dessa vez. Dessa vez, ele precisava cair. Precisava se quebrar. Para poder se reconstruir. Do jeito certo.
Terminei meu café, paguei a conta, voltei para casa caminhando. E quando entrei no meu apartamento vazio, silencioso, simples, senti algo que não esperava sentir. Paz. Uma paz frágil, delicada, mas real. Porque eu estava finalmente aprendendo a escolher minha própria dignidade acima de tudo, inclusive acima do meu filho. Na quinta-feira à noite, às 11h40 da noite, meu celular tocou. Eu já estava deitada, tentando dormir, mas o sono não vinha fácil desde aquele jantar maldito. Peguei o celular na mesinha de cabeceira. Era um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Alô? Dona Mariana? Era uma voz feminina, jovem, nervosa. A senhora não me conhece. Meu nome é Júlia, Júlia Martins. Eu trabalhava no escritório do Gabriel. Era assistente administrativa dele. Sentei na cama, completamente alerta. Trabalhava? Você não trabalha mais lá? Não. Ele me demitiu hoje. Disse que não tem dinheiro para me pagar, mas eu preciso falar com a senhora. Tem algo que a senhora precisa saber. Algo muito sério. Meu coração acelerou. O quê? Ela hesitou. Ouvi a respiração pesada dela do outro lado da linha. Não posso falar por telefone. Podemos nos encontrar amanhã, em algum lugar público? Pode ser no shopping Iguatemi, no café do segundo andar. 12h. Estarei lá. A senhora vai saber quem sou. Sou baixa, cabelo cacheado, vou estar com uma pasta preta. Dona Mariana, o que eu vou contar vai chocar a senhora. Ela desligou antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa. Não consegui dormir o resto da noite. Fiquei olhando para o teto, a mente disparada. O que aquela moça tinha para me contar? Por que o tom de voz dela era de quem estava com medo? O que estava acontecendo no escritório do Gabriel que eu não sabia? Na sexta-feira, cheguei ao shopping Iguatemi às 11h40. O café era um daqueles lugares modernos, com mesas de madeira clara e plantas penduradas no teto. Havia movimento. Mulheres bem vestidas, conversando, executivos em reuniões rápidas. Me sentei numa mesa do canto, de costas para a parede, de onde conseguia ver toda a entrada. Ao 12h em ponto, ela apareceu. Júlia Martins. Devia ter uns 25 anos, pele morena, cabelos cacheados presos num coque, olhos grandes e assustados. Vestia calça jeans e blusa simples. Carregava uma pasta preta debaixo do braço. Ela olhou ao redor nervosamente antes de me ver. Quando nossos olhos se encontraram, ela veio direto para minha mesa. Dona Mariana? Ela perguntou, a voz baixa. Senta, Júlia. Quer um café? Não, obrigada. Eu preciso falar rápido. Estou com muito medo. Ela se sentou, colocou a pasta na mesa. As mãos tremiam. A senhora sabe que eu trabalhava no escritório do Gabriel há 2 anos, né? Era assistente administrativa. Cuidava da parte financeira, pagamentos, contratos, essas coisas. Sim, continua. Ela abriu a pasta. Tirou vários documentos. Nos últimos 6 meses, comecei a notar umas coisas estranhas. Pagamentos que não batiam. Contratos assinados com valores diferentes dos orçamentos. Dinheiro sumindo da conta da empresa. Ela empurrou os papéis na minha direção. Comecei a investigar por conta própria e descobri algo muito feio. Peguei os documentos. Eram extratos bancários, contratos, e-mails impressos. Comecei a ler. E quanto mais lia, mais meu sangue gelava. A Patrícia, Júlia continuou, a voz tremendo. Ela tem acesso às contas do escritório. O Gabriel deu para ela há 1 ano. Ela começou a fazer saques. Saques pequenos no começo. R$ 500 aqui, R$ 1.000 ali. Mas nos últimos 3 meses, os valores aumentaram. Ela tirou R$ 87 mil da conta da empresa. Eu olhei para ela com choque. 87 mil? Para onde foi esse dinheiro? Para a conta pessoal dela. Mas não é só isso. Júlia virou mais páginas. Ela também começou a fazer contratos falsos, orçamentos para clientes que não existem. Ela criava os contratos, falsificava as assinaturas e o dinheiro que deveria ser para esses projetos era desviado. Mais R$ 120 mil nos últimos 6 meses. Eu senti a sala girar. R$ 207 mil. Ela roubou R$ 207 mil do meu filho? Não só isso. Júlia pegou outro conjunto de papéis. Ela também usou o nome do escritório para fazer empréstimos. Empréstimos que o Gabriel não sabe que existem. 3 empréstimos diferentes.
total de R$ 130.000. Os juros estão acumulando. Em 6 meses vai virar 200 mil de dívida. Eu não conseguia respirar. Gabriel sabe disso? Não. Ela sempre dizia que estava cuidando da parte financeira, que ele não precisava se preocupar. Ele confiava nela. Eu tentei avisar, há 2 meses. Mostrei as primeiras inconsistências. Sabe o que ele fez? Me chamou de mentirosa. Disse que eu estava com ciúmes da Patrícia. Disse que eu devia focar no meu trabalho. Júlia estava chorando agora. Ontem, quando ele me demitiu, eu decidi contar tudo para a senhora. Porque a senhora precisa saber. A Patrícia está destruindo o Gabriel financeiramente. Peguei todos os documentos. Meus dedos tremiam. Posso ficar com esses papéis? São cópias. Fiz para a senhora. Tem mais. Tem e-mail da Patrícia conversando com a mãe, a Lorena. Elas planejaram tudo. O casamento foi interesse desde o começo. Ela me entregou mais papéis. E-mails impressos. Comecei a ler e senti náusea. E-mail de Patrícia para Lorena, datado de 3 anos atrás, antes do casamento. Mãe, o Gabriel é perfeito. Ele é bonitinho, tem profissão boa e a mãe dele é rica. Aposto que tem heranças boas. Vou casar com ele, tirar tudo o que puder e em alguns anos a gente se separa. Ele é trouxa demais para perceber. Resposta da Lorena. Filha, boa estratégia. Mas não seja muito óbvia. Finge que gosta dele por alguns anos. Quando tiver dinheiro suficiente guardado, você pede divórcio e ainda recebe pensão. Vai dar certo. Eu tremia de raiva. Pura raiva. Essas víboras, elas planejaram tudo desde o começo. Sim, e tem mais. Júlia hesitou. A Patrícia está tendo um caso, com o sócio do clube que ela frequenta. Um cara casado, rico. Tenho fotos. Ela me mostrou fotos no celular dela. Patrícia beijando um homem de uns 40 anos numa garagem de hotel. Patrícia entrando num motel com ele. Patrícia rindo, abraçada nele, usando roupas caras que provavelmente foram compradas com o dinheiro roubado. Eu respirei fundo. Fechei os olhos. Contei até 10. Júlia, você está disposta a testemunhar tudo isso se precisar? Num processo? Sim. Eu tenho cópias de tudo guardadas em 3 lugares diferentes. Estou disposta a depor, a levar tudo para a justiça. Mas preciso de garantias. Preciso de proteção. A Patrícia é perigosa. Ela tem conexões. Você vai ter proteção. Meu advogado vai cuidar disso. E você vai ter um emprego novo, na minha empresa, com salário melhor do que o que você ganhava. Júlia começou a chorar de alívio. Obrigada, dona Mariana. Muito obrigada. Saímos daquele café. Fui direto para o escritório da Conceição. Entrei feito um furacão. Joguei todos os documentos na mesa dela. Lê. Tudo. Conceição leu em silêncio. Quanto mais lia, mais o rosto dela ficava duro. Quando terminou, ela olhou para mim com raiva. Essa mulher é uma criminosa. E a mãe dela é cúmplice. Mari, elas estão destruindo o Gabriel financeiramente. E provavelmente planejam pedir divórcio assim que acabarem de sugar tudo. Eu sei. E agora vamos fazer o seguinte. Peguei o telefone, liguei para o Dr. Augusto. Augusto, preciso de você. Agora. É urgente. Vou mandar a Conceição levar documentos. Quero que você prepare ações criminais. Fraude, desvio de dinheiro, estelionato. Contra Patrícia Fontes e Lorena Fontes. Tudo documentado, tudo provado. E quero que você entre em contato com um detetive particular. Preciso de mais provas do caso extraconjugal. Entendido. Vou começar imediatamente. Desliguei. Olhei para Conceição. Agora nós vamos fazer uma coisa que eu não queria fazer, mas que preciso. O quê? Vamos avisar o Gabriel, antes que seja tarde demais. Conceição me olhou surpresa. Você tem certeza? Depois de tudo que ele fez? Ele é um idiota. Um covarde, um filho ingrato, mas continua sendo meu filho. E eu não vou deixar essas 2 víboras destruírem ele completamente. Vou salvar ele, mas nos meus termos. Peguei meu celular, abri o contato do Gabriel, mandei uma mensagem curta. Gabriel, preciso falar com você. É sobre a Patrícia. É urgente. Escritório da Conceição, amanhã, 10 horas. Não leve ela. Não conte nada para ela. Só apareça. Ele respondeu em menos de 1 minuto. Mãe, obrigado por falar comigo. Estarei lá, prometo.
Sábado de manhã, 10 horas. Gabriel entrou no escritório parecendo um zumbi. Olheiras profundas, barba por fazer, roupa amassada. Ele tinha perdido peso, parecia 10 anos mais velho. Quando me viu, os olhos dele encheram de lágrimas. Mãe, senta, Gabriel. Não estamos aqui para abraços, estamos aqui para negócios. Ele sentou. Conceição e Dr. Augusto também estavam presentes. Coloquei todos os documentos na frente dele. Lê. Gabriel começou a ler. Vi o rosto dele mudar de confusão para choque para horror absoluto. Ele ficou branco. As mãos tremiam segurando os papéis. Isso não pode ser verdade. A Patrícia não faria isso. Não faria. Fez. Está tudo documentado. Extratos bancários, contratos falsos, e-mails confessando, fotos dela com o amante. Tudo. Ele estava chorando agora, soluçando. 207 mil roubados. Mais 130 mil em empréstimos fraudulentos. Eu vou falir. Vou perder tudo. Não, você não vai, eu disse, a voz firme, porque eu vou ajudar você. Mas com condições. Ele olhou para mim, desesperado. Qualquer condição, mãe. Qualquer uma. Primeira condição, você vai romper com a Patrícia. Hoje. Agora. Vai voltar para casa, juntar as coisas dela e colocar na porta. Vai mudar a fechadura. Vai mandar uma mensagem dizendo que o casamento acabou. Sim, vou fazer. Segunda condição. Você vai me dar procuração completa sobre suas finanças. Todo o dinheiro que entra e sai passa pelo doutor Augusto até você provar que consegue se gerenciar sozinho. E isso vai levar no mínimo 1 ano. Ele hesitou, mas acenou. Tudo bem. Terceira condição. Você vai trabalhar. De verdade. Sem minha ajuda. Sem minhas indicações. Vai batalhar seus próprios clientes. Vai reconstruir seu negócio com seus próprios méritos. Eu vou pagar suas dívidas dessa vez. Mas é a única vez. Se você afundar de novo, vai afundar sozinho. Entendido. Quarta e última condição. Você nunca mais vai deixar alguém me desrespeitar. Não importa quem seja. Esposa, namorada, amigo, cliente. Se alguém falar mal de mim, você levanta e defende. Ou perde minha ajuda para sempre. Ficou claro? Ele estava chorando feito criança. Ficou claro, mãe. Eu prometo. Eu juro. Estendi a mão. Ele apertou. O aperto era fraco, molhado de lágrimas, mas era um começo. Agora vai. Faz o que precisa ser feito. Ele saiu daquele escritório quebrado. Mas precisava ser assim. Precisava quebrar para reconstruir certo. Eu me virei para Dr. Augusto. Dá andamento nas ações contra Patrícia e Lorena. Quero que elas paguem por cada real roubado, por cada mentira, por cada manipulação. Vai ser feito. E então comecei a planejar a parte final. A confrontação, o checkmate. O momento em que Patrícia e Lorena descobririam que mexeram com a pessoa errada. Levei 3 semanas para preparar tudo. 3 semanas meticulosas, cuidadosas, onde cada detalhe foi planejado com precisão cirúrgica. Porque quando você vai dar um golpe definitivo, não pode haver margem para erro. Não pode haver escapatória. Dr. Augusto trabalhou duro. Investigador particular contratado. Todas as transações bancárias rastreadas e documentadas. Todas as conversas de WhatsApp recuperadas através de perícia forense no computador do escritório que Júlia nos deu acesso. Testemunhas localizadas e dispostas a depor. O amante de Patrícia identificado e fotografado em mais 12 ocasiões diferentes. O processo de divórcio preparado. As ações criminais prontas para serem protocoladas. Gabriel fez sua parte. Botou Patrícia para fora do apartamento naquele mesmo sábado. Ela gritou, chorou, ameaçou, tentou seduzi-lo, mas ele manteve a postura. Mudou as fechaduras, bloqueou ela de tudo. Conceição me contou que ele chorou no telefone com ela depois, mas não voltou atrás. Estava aprendendo a ser forte. Patrícia correu para a casa da mãe, claro. Lorena imediatamente entrou em ação, tentando pressionar Gabriel. Ligações, mensagens ameaçadoras. Advogado particular mandando notificações exigindo pensão conjugal, partilha milionária de bens. Elas realmente achavam que iam conseguir alguma coisa. Pobres tolas. Na terceira semana,
Na quinta-feira, dia 9 de dezembro, eu estava pronta. Liguei para Patrícia de um número privado. Ela atendeu no segundo toque, a voz cheia de veneno. Alô? Patrícia, aqui é Mariana. Silêncio. Depois, o que você quer, velha? Engoli o insulto. Mantive a voz calma, quase doce. Quero conversar. Sobre a separação. Sobre um acordo. Acordo? Finalmente a senhora entrou na razão. Eu quero 50% de tudo que o Gabriel tem. Mais pensão de 15 mil reais por mês. Mais a casa de praia que sei que você tem. Sorri. Ela não sabia de nada. Podemos conversar sobre isso. Você, sua mãe, eu e o Gabriel. Amanhã, sexta-feira, 7 horas da noite, no Terraço Imperial. Ela hesitou. No seu restaurante? Que ironia. Considere meu gesto de boa vontade. Jantar pago, ambiente neutro. Conversamos como pessoas civilizadas. Chegamos num acordo que beneficie todos. Está bem, mas quero meu advogado presente. Pode trazer quem quiser. Mesa reservada para 6 pessoas. Desliguei. Liguei imediatamente para Gabriel. Amanhã, 7 da noite. Terraço Imperial. Vista seu melhor terno. E prepare seu emocional. Vai ser uma noite que você nunca vai esquecer. Mãe, o que você está planejando? Justiça, meu filho. Justiça pura. Sexta-feira, dia 10 de dezembro. Passei o dia inteiro preparando. Não era preparação física. Era preparação mental. Meditei. Rezei. Revisei todos os documentos mais uma vez. Cada prova, cada número, cada e-mail, cada foto. Tudo estava perfeito. Às 5 da tarde, comecei a me arrumar. Escolhi um vestido. Sim, um vestido. Pela primeira vez em anos. Um vestido preto simples, elegante, que comprei há 10 anos e nunca usei. Caía até os joelhos. Manga 3/4. Nada exagerado, mas digno. Solei meu cabelo grisalho para baixo, liso. Coloquei um batom vermelho escuro, meus brincos de pérola, um colar simples de prata. Quando olhei no espelho, vi uma mulher que não via há muito tempo. Forte, determinada, poderosa. Não pelo dinheiro, não pelas roupas, mas pela dignidade que nunca perdeu. Cheguei ao Terraço Imperial às 6h30. O Sr. Ademir estava me esperando na entrada particular dos fundos. Dona Mariana, está tudo preparado exatamente como a senhora pediu. A mesa privativa no segundo andar, sistema de som configurado, documentos na pasta lacrada, seguranças em posição. A polícia foi avisada e vai estar de prontidão do lado de fora a partir das 7h15. Perfeito, Ademir. Como sempre. Subi para o segundo andar. A sala privativa era linda, paredes de madeira nobre. Uma mesa grande de mogno para 8 pessoas. Lustres elegantes. Janelas com vista para a cidade iluminada. Sobre a mesa, eu havia colocado 6 pastas pretas idênticas. Uma em cada lugar, lacradas. Dentro de cada pasta, todos os documentos, todos os extratos bancários, todos os e-mails impressos, todas as fotos da traição, todas as provas do roubo. Tudo. Gabriel chegou às 6h45. Vestia o terno cinza que eu tinha dado de presente no aniversário dele há 3 anos. Estava pálido, nervoso. Mãe, eu estou com medo do que vai acontecer. Não tenha medo. Apenas observe e aprenda que ações têm consequências. Às 7 horas em ponto, Patrícia e Lorena chegaram e trouxeram companhia. Um homem de terno caro, careca, uns 50 anos, segurando uma pasta de couro. O advogado particular delas, presumivelmente. Patrícia vestia um vestido vermelho justo, decote profundo, salto altíssimo. Maquiagem excessiva, joias por todo lado, tentando impressionar. Lorena estava ainda mais enfeitada, com um conjunto de blazer e saia bege, coberta de correntes de ouro. Elas entraram naquela sala privativa com arrogância. Patrícia nem me olhou. Sentou-se na cadeira, jogou a bolsa na mesa, cruzou as pernas. Então vamos acabar logo com isso. Onde está o acordo? Lorena acenou para o advogado sentar. Doutor Roberto, pode começar explicando nossa proposta. Eu levantei a mão, o gesto firme. Antes de qualquer proposta, eu gostaria que todos abrissem as pastas que estão na frente de vocês. Patrícia franziu a testa. Que pastas? Essas. Apontei para as pastas pretas lacradas em frente a cada lugar. Lorena pegou a dela com desconfiança. Abriu.
Começou a ler. Em 5 segundos, ficou branca. Patrícia abriu a dela. O sorriso arrogante sumiu do rosto instantaneamente. O que é isso? Isso, eu disse, minha voz calma, mas cortante feito vidro. É a verdade. A verdade que vocês tentaram esconder. A verdade que vocês achavam que ninguém descobriria. Dr. Roberto, o advogado delas, estava lendo também. O rosto dele ficou sério. Ele olhou para Patrícia, depois para Lorena. Vocês me disseram que não havia nada irregular, que era só uma separação comum. Patrícia tentou se recompor. Isso é mentira. Forjaram esses documentos. Isso não prova nada. Eu sorri. Aquele sorriso frio que eu tinha praticado. Não prova? Página 3. Extrato bancário oficial do Banco do Brasil, agência 3426, conta corrente empresarial, em nome do escritório Gabriel Cavalcante Arquitetura. Destaque para as linhas marcadas em amarelo. R$ 87.340 em saques realizados por você, Patrícia, entre março e novembro deste ano. Todos transferidos para sua conta pessoal. Número da conta, agência, CPF, tudo documentado. Patrícia ficou sem palavras. Página 7. 3 contratos falsos. Clientes que não existem. Orçamentos fraudulentos. Total de R$ 120 mil desviados. Suas assinaturas eletrônicas em cada documento, rastreadas pelo IP do seu notebook pessoal. Lorena tentou se levantar. Isso é um absurdo. Vocês não podem nos acusar assim. Isso é calúnia. Página 15. Eu continuei, implacável. Conversas de WhatsApp recuperadas através de perícia forense. Conversas entre você, Lorena, e sua filha, Patrícia, planejando o casamento como golpe financeiro. Suas próprias palavras. Ele é trouxa demais para perceber. Vamos tirar tudo que puder e pedir divórcio. Olhei diretamente para Lorena. Suas próprias palavras, Lorena, orientando sua filha a fraudar meu filho. O advogado delas fechou a pasta. Levantou-se. Senhoras Patrícia e Lorena, como advogado de vocês, recomendo que não digam mais nada. Vocês têm o direito de permanecer em silêncio. E eu, particularmente, estou encerrando minha representação legal neste momento. Não trabalho com fraude. Ele saiu da sala. A porta se fechou com um som definitivo. Gabriel estava lendo também. As mãos tremiam. Quando chegou nas fotos da traição, Patrícia beijando o amante, entrando em motéis, ele deixou a pasta cair na mesa. Olhou para Patrícia com uma expressão que misturava dor, raiva e nojo. Você me traiu. Você me roubou. Você planejou tudo desde o começo. Patrícia estava chorando agora, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de desespero. De quem foi pega? Gabriel, eu posso explicar. Não é o que parece. Página 23, eu interrompi. Explicação de cada desvio, com datas, valores, finalidades, 43 mil gastos em roupas de grife, 28 mil em joias, 17 mil em viagens com seu amante para resorts de luxo. Tudo pago com dinheiro roubado do meu filho. Levantei-me da cadeira. Caminhei lentamente ao redor da mesa. Cada passo era medido. Cada palavra que eu dizia era uma sentença. E agora chegamos à parte divertida. Página 30. Ações criminais já preparadas, já assinadas pelo Dr. Augusto Mendes, meu advogado, prontas para serem protocoladas segunda-feira de manhã. Crime de apropriação indébita, crime de fraude, crime de falsificação de documentos, crime de estelionato. Lorena estava tremendo. Você não pode fazer isso. Nós somos pessoas respeitáveis, temos conexões, temos... Conexões? Eu ri. Uma risada curta, sem humor. Lorena, você realmente acha que suas conexões sociais valem alguma coisa? Você acha que seus amiguinhos do clube vão te defender quando souberem que você é uma criminosa? Que orientou sua filha a roubar mais de 200 mil reais? Patrícia se levantou, desesperada. Tentou se aproximar de Gabriel. Gabriel, amor, por favor, nós podemos resolver isso. Eu devolvo o dinheiro. Eu te amo. Gabriel recuou. A voz dele saiu firme pela primeira vez desde que eu cheguei. Você não me ama. Nunca amou. Eu fui um idiota. Um completo idiota. Mas não sou mais. Voltei para meu lugar na cabeceira da mesa. Sentei, cruzei as mãos sobre a mesa. Agora vou explicar o que vai acontecer.
Vocês têm duas opções. Primeira opção: assinam o acordo que está na última página da pasta. Vocês devolvem todo o dinheiro roubado, R$ 207 mil, em parcelas de 10 mil por mês pelos próximos 21 meses. Pagam todos os empréstimos fraudulentos. Assinam o divórcio sem pedir nada. Nem pensão, nem partilha. Nada. E em troca, eu não protocolo as ações criminais. Vocês ficam com ficha limpa. Pobres, mas livres. Patrícia olhava para mim com ódio. E a segunda opção? A segunda opção, eu disse, minha voz baixando ainda mais, ficando gélida, é vocês recusarem. E aí, segunda-feira de manhã, protocolo tudo. Vocês são processadas criminalmente. Vão responder na justiça. Provavelmente vão ser condenadas. Patrícia, de 2 a 4 anos de prisão por apropriação indébita e estelionato. Lorena, como cúmplice, 1 a 2 anos. E além da prisão, vão ter a ficha criminal. Vão ter a reputação destruída. Todo mundo que vocês conhecem vai saber que vocês são criminosas. Todos os amigos do clube. Todos os conhecidos. Todos. Porque eu vou me certificar de que essa história seja publicada nos jornais. Tenho contatos na imprensa. O silêncio na sala era absoluto. Até o barulho de fora da cidade parecia ter sumido. Lorena finalmente encontrou a voz. Saiu quebrada, derrotada. Quanto tempo temos para decidir? Até domingo, meio-dia. Depois disso, a oferta expira. E eu protocolo tudo. Empurrei 2 canetas na direção delas. Ou vocês assinam agora, e terminamos com isso hoje. Patrícia olhou para a mãe. Lorena olhou para a filha. Vi o momento exato em que elas perceberam que tinham perdido, que não havia saída, que eu as tinha em xeque-mate completo. Patrícia pegou a caneta com mãos tremendo. Folheou até a última página. Assinou. Lorena fez o mesmo. As assinaturas eram trêmulas, borradas pelas lágrimas que caíam nos papéis. Ótimo, eu disse, pegando os documentos assinados. Agora saiam do meu restaurante e nunca mais apareçam na frente da minha família. Se eu vir vocês a menos de 100 metros do Gabriel, do meu escritório, da minha casa, eu considero o acordo quebrado e protocolo tudo. Entenderam? Elas se levantaram. Patrícia tentou mais uma vez. Mariana, você não precisava ter feito isso. Nós poderíamos ter conversado, chegado num acordo sem... Sem o quê? Eu a cortei, levantando também, ficando de frente para ela. Sem expor que vocês são criminosas? Sem mostrar que vocês planejaram destruir meu filho? Patrícia, vocês tiveram inúmeras chances de serem pessoas decentes, de tratarem minha família com respeito. Vocês escolheram mentir, roubar, manipular, e agora estão pagando o preço. Virei as costas para elas. Ademir! Chamei, e ele imediatamente apareceu na porta. Por favor, escolte essas senhoras até a saída e garanta que elas nunca mais sejam atendidas em nenhum estabelecimento meu. Ele acenou. Patrícia e Lorena saíram daquela sala destruídas, humilhadas, derrotadas. Gabriel ficou. Ele estava sentado, a cabeça entre as mãos, chorando baixinho. Fui até ele. Coloquei a mão no ombro dele. Dói, eu sei, mas precisava acontecer. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos. Mãe, eu sinto tanto. Por tudo. Por ter deixado elas te humilharem. Por não ter te defendido. Por ter sido cego. Eu não mereço seu perdão. Não merece, eu disse honesta. Mas vai merecer. Quando provar que aprendeu. Quando provar que é o homem que eu criei você para ser. E não o covarde que você se tornou. Ele acenou, engolindo o choro. 6 meses depois. Junho de 2026. O inverno em São Paulo estava frio, mas o sol brilhava forte naquela manhã de sábado. Eu estava na varanda do meu apartamento, tomando café e lendo o jornal. Sim, jornal de papel, porque sou daquela geração que gosta de sentir as páginas nas mãos, quando o interfone tocou. Dona Mariana, era a voz do seu Geraldo. Tem o Gabriel aqui. Posso liberar? Pode, Geraldo. Alguns minutos depois, Gabriel bateu na porta. Quando abri, quase não o reconheci. Ele estava diferente. O rosto estava mais magro, mais definido. Os olhos tinham uma clareza que não via há anos. Vestia jeans simples e camiseta branca, sem ostentação, sem arrogância. Oi, mãe.
Entra, filho. Preparei café para ele. Sentamos na mesinha da cozinha, aquela mesinha simples de fórmica que eu tinha há 15 anos. Ele tomou o primeiro gole e sorriu. Seu café continua sendo o melhor de São Paulo. Adulador. Mas eu sorri também. Gabriel respirou fundo. Mãe, vim trazer notícias e pedir desculpas, de novo, pela milionésima vez. Não precisa pedir desculpas de novo. Precisa me mostrar que mudou. Eu estou tentando. Nos últimos 6 meses Ele pausou, emocionado. Eu aprendi mais sobre mim mesmo do que em 35 anos de vida. Aprendi que eu era mimado, preguiçoso, acomodado. Eu vivia da sua sombra e achava que era mérito meu. Não respondi. Só escutei. Quando você cortou todo o apoio financeiro, eu entrei em pânico. Pânico mesmo. Porque eu percebi que não sabia fazer nada sozinho. Não sabia como conquistar clientes sem suas indicações. Não sabia como gerenciar dinheiro sem você pagando tudo. Eu era um adulto de 35 anos que ainda mamava no peito da mãe. As palavras eram cruas, mas verdadeiras. Nos primeiros 2 meses, eu fiquei deprimido. Fiquei no apartamento sem fazer nada, sentindo pena de mim mesmo. Até que um dia, olhei no espelho e vi o que eu tinha me tornado. Um fracassado. Um homem que decepcionou a única pessoa que sempre acreditou nele. Ele limpou uma lágrima. Aí levantei. Literalmente me levantei da cama e decidi que ia provar. Para você, para mim, que eu era capaz. Fui atrás de clientes pequenos, reformas residenciais, projetos simples, coisas que eu nunca aceitaria antes porque achava que estava abaixo de mim. Trabalhei duro, todos os dias. Desenhei, medi, orçamentei, negociei. E deu certo? Devagar, muito devagar. Nos primeiros 3 meses ganhei só 8.000 por mês. Mal dava para pagar aluguel e contas. Tive que me mudar para um apartamento menor, mais barato. Tive que vender o carro. Tive que cortar todas as futilidades. Mas sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu consigo, que eu sou capaz, que eu não preciso de favores, só preciso trabalhar. Senti orgulho. Um orgulho pequeno, mas real. E agora? Como está? Agora estou melhor. Consegui 3 contratos bons. 2 projetos residenciais grandes e um comercial pequeno. Vou faturar 28.000 este mês. Depois de pagar as parcelas para a Patrícia e Lorena, que, aliás, estão pagando em dia porque sabem que a alternativa é prisão, ainda sobra dinheiro para viver dignamente. E a Patrícia? Sabe dela? Gabriel fez uma expressão de nojo. Sei. Ela e a mãe estão vivendo num apartamento alugado pequeno. A Lorena teve que vender as joias porque o marido dela perdeu o emprego no banco depois que um escândalo de corrupção estourou. Eles estão na miséria. A Patrícia tentou voltar com o amante, mas ele não quis. Está sozinha, trabalhando numa loja de roupas no shopping, ganhando 2.000 por mês. Não senti pena. Nem um pouco. Mãe, eu vim aqui pedir uma coisa. Não é dinheiro, não é ajuda profissional, é perdão. Eu sei que não mereço. Eu sei que fui o pior filho do mundo, mas eu estou tentando ser melhor. Todo dia acordo e tento ser um homem melhor do que fui no dia anterior. E eu queria saber se você consegue me perdoar, eventualmente. Olhei para ele, para aquele homem que eu tinha carregado no ventre, que tinha sido minha razão de viver por tantos anos, que tinha me decepcionado tão profundamente, mas que estava tentando, genuinamente tentando se redimir. Gabriel, o perdão não é algo que eu dou de uma vez. É algo que você conquista, aos poucos, com ações, com mudanças reais. Mas eu posso te dizer uma coisa. Eu já te perdoei por não me defender naquele jantar, porque aquilo me ensinou algo importante. O quê? Que eu não preciso que ninguém me defenda. Eu sei me defender sozinha. E que eu nunca mais vou aceitar desrespeito de ninguém. Nem de familiares, nem de ninguém. Ele sorriu. Aquele sorriso triste, mas esperançoso. Você sempre foi mais forte do que eu, mãe. Não é questão de ser forte, é questão de conhecer seu valor. E nunca, jamais, deixar alguém te fazer sentir menos do que você é. Passamos a manhã conversando. Sobre trabalho, sobre vida, sobre planos. Pela primeira vez em anos, foi uma conversa real. Sem máscaras, sem fingimentos. Só mãe e filho. Quando ele foi embora, ao meio-dia, me abraçou forte. Obrigado, mãe.
por não ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia. Mães não desistem, filho, mas também não são capachos, lembra disso. 3 meses depois, setembro. Estava num evento de empresárias no Hotel Unique, em São Paulo, quando recebi uma notícia que me fez sorrir. Conceição me ligou. Mari, liga a televisão, canal da Record. Reportagem sobre fraudes conjugais. Liguei no celular. E lá estava. Uma reportagem de 10 minutos sobre casamentos por interesse, golpes financeiros entre cônjuges. E o caso principal? Patrícia e Lorena. O repórter contava toda a história. Sem citar meu nome, eu tinha exigido anonimato, mas expondo tudo. O golpe, o roubo, a traição, as fotos borradas da Patrícia entrando no motel, a condenação civil que elas tinham assinado. Patrícia tinha sido entrevistada. Provavelmente pagaram para ela falar. Ela estava irreconhecível, sem maquiagem, cabelo preso bagunçado, roupa simples, chorando, dizendo que se arrependia, que tinha feito escolhas erradas, que estava pagando o preço. Lorena se recusou a aparecer. A matéria terminou com um alerta. Cuidado com relacionamentos baseados em interesse financeiro. As consequências podem destruir vidas inteiras. Desliguei o celular. Sorri. Justiça tinha sido feita. Publicamente. Hoje, janeiro de 2027, um ano após aquele jantar maldito, estou sentada na varanda do meu apartamento. O mesmo apartamento simples, os mesmos móveis sem grife, a mesma vida modesta, mas com uma diferença fundamental. Agora eu sei, sem sombra de dúvida, qual é meu valor. Gabriel vem me visitar todo domingo, sem falta. Traz almoço. Ele aprendeu a cozinhar, algo que nunca imaginei. E conversamos por horas. Ele está crescendo profissionalmente. Conseguiu um contrato grande com uma incorporadora. Está pagando as dívidas. Está reconstruindo a vida, do jeito certo. Lorena e Patrícia desapareceram da cena social. Ninguém mais convida elas para nada. O marido de Lorena pediu divórcio. Patrícia está sozinha, trabalhando em 2 empregos para conseguir pagar as parcelas do acordo. Eu continuo com meus 3 restaurantes, meus investimentos, minha vida discreta, uso minhas roupas simples. Dirijo meu Corolla. Moro no meu apartamento modesto. Mas agora, quando entro num lugar, qualquer lugar, eu entro com a cabeça erguida. Porque aprendi a lição mais importante da minha vida. Sua roupa não define quem você é. Sua conta bancária não define seu valor. O que define você é como você trata as pessoas. É sua dignidade, é seu caráter, é sua capacidade de se levantar quando te derrubam. E eu me levantei, mais forte do que nunca. Minha lição final. Elegância nunca foi sobre o preço da roupa que você veste. Elegância é sobre a dignidade com que você enfrenta a vida. É sobre manter sua cabeça erguida mesmo quando tentam te pisar. É sobre conhecer seu valor e nunca, jamais, aceitar menos do que você merece. Eu vesti roupas simples por anos e construí um império. Elas vestiram roupas caras e construíram castelos de mentiras. No final, o que restou? Eu continuo de pé. Elas estão na lama, porque dinheiro compra roupa, mas não compra classe, não compra dignidade, não compra respeito. E quem confunde as duas coisas, nunca vai entender o que significa ser verdadeiramente rica. Rica em amor próprio, rica em dignidade, rica em paz de espírito. E essa riqueza, ninguém pode roubar de você. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal para mais histórias reais de pessoas que não aceitaram ser humilhadas. A próxima história está começando na tela agora. Não perde.